Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Antes de começarmos o estudo final sobre profecia bíblica, eu gostaria de agradecer os e-mails que recebemos com pedidos de oração. Muito obrigado, nós realmente apreciamos muito você nos enviar esses pedidos, enviar os seus e-mails. Antes de começarmos o estudo, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, nós te agradecemos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelo privilégio que tu nos dá de poder compartilhar a tua santa palavra. Queremos te pedir por aqueles que nos ouvem hoje e estão com os corações pesados. Conforta-os, Senhor. Lembramos de nossos familiares que não são salvos, toca na vida deles. Lembramos do filho que está longe do Senhor e que tem entristecido o coração de seus pais. Lembramos da filha cujo casamento está prestes a quebrar, a acabar. Nós oramos, querido Pai, por uma querida senhora que tem estado doente por um longo período de tempo e nos pediu para orar por ela. Senhor, pedimos que possas fortalecer esses teus filhos. Tu sabes o que é melhor para nós e te pedimos para salvar os perdidos e restaurar aqueles que caíram. Ó Deus, trabalha no coração daqueles que têm problemas em seu casamento e ajuda-os a ver que eles precisam colocar Cristo em primeiro lugar em suas vidas e assim poderão amar como Ele nos ama. Pedimos que o Senhor também abençoe os jovens deste país, abençoe o nosso Brasil. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero trazer uma mensagem encerrando esta série de estudos sobre profecias. E eu quero fazer isso com uma nota de esperança. Todos concordamos que somos testemunhas, nos dias de hoje, do colapso da civilização. E estamos caminhando para o fim dos tempos. A ciência não pode garantir o futuro da raça humana, mas sim produziu devastação e resultados fatais que ameaçam levar uma nova era de escuridão. A revolta entre as nações, as guerras santas, quase inacreditáveis, e a crescente filosofia antirreligiosa em todo o mundo, tudo isso indica que o juízo é verdadeiro e está próximo. E amigo, eu não vejo nenhuma possibilidade de esperança decorrente dos esforços do homem em relação à terra e todos os que nela habitam. Mas há um raio de esperança, sim, que brilha através da escuridão das atuais condições do mundo. Essa esperança só é possível para aquele que crê em Deus. E tem sido claramente revelada pelos apóstolos de Cristo em todos os escritos da Bíblia. Foi mencionado por Jesus em João capítulo 14, versículo 3. Depois Paulo e Pedro expuseram de forma mais completa. O cristão que estuda sua Bíblia não é indiferente nem temeroso quanto ao futuro. Ele tem esperança. Eu tenho escutado alguns homens sábios, cientistas, políticos, líderes mundiais e educadores falando sobre o futuro, mas todas as esperanças são marcadas por insegurança, medo, incerteza. Mas a esperança cristã tem um tom positivo e seguro. A razão é que está identificada com a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Agora, se eu, como cristão, pareço dogmático, é porque a minha esperança é fundada sobre o maior evento da história do mundo, o fato histórico da ressurreição corporal do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 6:19 diz: a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até ao interior do véu. Pedro escreveu em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 13, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se você ler este versículo novamente, você vai encontrar a pequena palavra nos. Ela se refere apenas aos cristãos. O crente em Cristo possui uma esperança que é firme e segura. O homem que não nasceu de novo não se atreve a olhar para o futuro, pois este homem está sem Cristo. E a Bíblia diz que este homem sem Cristo não tem esperança. Efésios 2, versículo 12.
O novo homem em Cristo tem a garantia de um futuro brilhante através da grande misericórdia que foi derramada sobre ele, que está garantida pela ressurreição de Cristo. Pedro se refere a ela como uma viva esperança. Toda a esperança do homem por um mundo melhor tem sido desfeita simplesmente porque Jesus Cristo e sua palavra não estão sendo levados em conta. No entanto, a esperança cristã é viva. Paulo baseou a dignidade e a autoridade de seu ministério no fato de que Cristo vive. Em 1 Timóteo 1, capítulo 1, Paulo escreve: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Aqui o nosso Senhor é apresentado como nosso Salvador e nossa esperança. Paulo compartilha com Timóteo e conosco essa posse em comum de uma esperança, uma bênção que nenhuma religião pode oferecer. Cristo é a própria encarnação da nossa esperança. Ele é o segredo da força e vitória de todo cristão. Em Colossenses 1, versículos de 3 a 5, lemos: Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvimos pela palavra da verdade do Evangelho. Sabe, algo maravilhoso sobre a nossa esperança é que ela está relacionada com o céu, e possivelmente esta pode ser uma razão pela qual a pessoa não salva não tem esperança. Quando vivemos para este mundo, não estamos interessados no futuro e no céu. A pessoa que vive somente para o que você pode ver e ter prazer nesta vida tem muito pouco a esperar. O que esta pessoa espera? Prosperidade, prazer, prestígio na vida. Portanto, o céu não é real para ele, simplesmente porque Cristo não é real para ele. Mas não somente o céu é a esperança do cristão. Sua esperança não é um lugar, mas uma pessoa. Colossenses 1, 27 diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo diz aos cristãos que esta esperança está reservada para ele. O céu é o lugar onde Cristo está agora, portanto o céu é o lugar onde a nossa esperança está. O fato de que esta esperança está reservada significa que ela é segura e real. Nenhum homem pode temer sobre o seu futuro quando a sua esperança está reservada no céu. O Senhor Jesus sabia disso quando disse em Mateus 6, versículos de 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Diga-me uma coisa, amigo. Onde está o seu coração? E você me dirá onde está o seu tesouro também. Os cristãos de Colossenses eram pessoas que tinham sua mente nas coisas do alto, e isso dava-lhes uma sensação de segurança. Esta esperança do cristão também é em relação ao futuro. Ela está vinculada não apenas ao fato de que Cristo vive, mas também ao fato de que Cristo virá novamente. Esta é a razão pela qual muitos cristãos falam da vinda de Cristo. Porque quando ele vier novamente, ele dará uma recompensa para aqueles que têm mantido a esperança nele. Esta recompensa também está reservada para nós nos céus. Paulo fala dela em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, dizendo: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você observou uma coisa? Essa palavra guardada significa depositada de forma segura. Esta foi a mensagem de despedida de Paulo. Quando Paulo entregou o seu coração a Cristo, depositou todo o seu tesouro no céu. Ele disse em Filipenses 3, 13 e 14, Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, até o fim de sua vida, Paulo correu bem a sua corrida. Paulo manteve os seus olhos na meta. E qual era a sua meta? A vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo desejava e amava o retorno de Cristo. Portanto, vemos que sua esperança estava guardada onde estava o seu coração. Para ele, Cristo era tudo.
Cristo era a esperança segura de Paulo. Todos os cristãos que eu conheço e que vivem diariamente com a expectativa do retorno de Cristo são cristãos firmes e constantes. A esperança segura do cristão é o que o sustém. Hebreus 6, 19 e 20 diz: a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A figura usada aqui é bastante reveladora. A esperança é chamada de âncora da alma. A âncora é frequentemente usada por escritores clássicos como um símbolo de esperança. Um barco que não está firmemente ancorado não pode resistir à tempestade. Há pouca esperança de que o barco alcance um porto seguro. Da mesma forma, a pessoa que não tem uma âncora sólida, que é a esperança do retorno do Senhor Jesus, está à mercê das tempestades da vida. E ninguém pode negar que o mar está mais tempestuoso do que nunca. O mundo está cheio de pessoas frustradas, cientistas, estadistas, políticos, líderes religiosos que colocam suas âncoras em si mesmos, em suas próprias ideias, seus sentimentos, sua própria filosofia, sua própria capacidade, apenas para descobrir que a melhor âncora já foi lançada. O que a âncora significa para um barco em meio a uma tempestade, assim é a esperança do retorno de Cristo para o cristão em tempo de provação. Esta esperança é um refúgio que nos salva do desespero, que nos capacita a passar por tempestades. E como a esperança sempre se refere ao futuro, e a esperança cristã está identificada com a segunda vinda de Cristo, todo filho de Deus deve olhar para frente com expectativa, alegria e esperança. Fazendo isto, está salvo de voltar atrás. Ao olhar para cima, ele está salvo de olhar para baixo. Portanto, o cristão é sustentado com firmeza e segurança. Ele está salvo do naufrágio. Sabe, antigamente o navio precisava de ajuda para chegar a um porto. Em tais casos existia o chamado precursor, que ia de barco para a praia com uma corda grossa que amarrava a uma rocha. E quando a corda estava bem amarrada à rocha na praia, o navio seguia. Neste texto em Hebreus, Cristo é chamado de precursor do cristão. Ele entrou na presença de Deus Pai, e sua presença é a nossa garantia de que também estaremos lá quando ele voltar para nos levar. Olha, amigo, eu não sei se você já o aceitou, mas Cristo é a minha esperança. E eu espero que seja também a sua esperança. Se você ainda não aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador, tenha essa esperança, tenha essa âncora. João 14:3 diz: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O próprio Senhor Jesus Cristo é a minha âncora. Está me sustentando aqui neste mar turbulento. E o que Cristo é para mim, ele é para todo filho de Deus que está ouvindo o programa. Sabe, uma canção conhecida que me lembra agora diz o seguinte: sua aliança, o seu sangue me sustém na forte correnteza. Quando tudo que está em torno de minha alma se vai, Cristo é minha esperança e permanece. Meu irmão, minha irmã, segure nesta bendita esperança. A presença de Cristo no céu e a esperança da sua vinda são o suficiente para nos dar segurança, para permanecermos firmes. A tendência nos dias de hoje é afundar, é desanimar, desistir. Precisamos que a âncora da alma nos sustente, firmes, seguros, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão. Anime-se! Segure-se na rocha que não pode se mover porque está firme e profundamente estabelecida no amor do nosso Salvador. Sabe, muitos filhos de Deus, cujos barcos frágeis foram atacados pelas provações da vida, estão vivendo com esperança e triunfo em seu lar ou em um hospital. Eu creio que esta mensagem chegue aos quartos de hospitais agora, onde o irmão querido está sofrendo, mas com uma atitude de triunfo e esperança, aguardando a bendita esperança do retorno de Cristo. E este irmão está forte, apesar do fato de estar sofrendo, apesar das circunstâncias. Em meu ministério como pastor, eu visitei muitos hospitais. E ali vi brilhar a esperança, apesar da doença, apesar do desamparo. Alguns têm passado pelo mar tempestuoso desta vida, mas suas vidas brilham com esperança. Um dia, eu estava sentado ao lado de uma querida senhora em uma velha cama de ferro, e eu perguntei à minha amiga o segredo da sua graça. Ela disse: meu Senhor retornará por mim.
e minha esperança é vê-lo face a face. Sabe, amigo, essa senhora tinha envelhecido graciosamente, porque tinha vivido na expectativa do retorno de Cristo. Ela aceitou a amargura da vida juntamente com o melhor da vida. Ela tinha um coração sensível para com todos. A esperança do cristão é uma esperança santificadora. Chamamos de bendita esperança a esperança do retorno de Cristo, e tem uma influência santificadora sobre a vida de muitos cristãos. Esta é a forma como deve ser. A fé no retorno de nosso Senhor deve mudar nossa forma de viver. Em sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 15, Pedro escreveu: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Alguém me perguntou: é o Senhor que nos santifica ou somos nós que santificamos a Ele? Bem, amigos, os dois. Ele nos prepara para Ele e depois Ele nos pede para colocá-lo como Senhor em nossos corações. Vamos entronizar Cristo, dar-lhe a preeminência, e ao fazê-lo, vamos dar uma resposta a qualquer homem que perguntar sobre a razão da nossa esperança. Não estamos certos de que este texto signifique que temos todas as respostas que irão satisfazer as mentes de todos os cristãos. Certamente devemos estar preparados para dar um bom testemunho de nosso Senhor, mas o importante aqui é que tenhamos uma boa consciência diante de Deus e diante dos homens. Um falar correto não irá produzir uma boa consciência, mas sim uma vida correta. É inútil testemunhar com nossos lábios sobre o retorno de Cristo se os nossos corações não estão retos diante de Deus. Todo aquele que vive cada dia à luz do retorno de Cristo estará fazendo exatamente o que o texto diz em 1 Pedro 3,15. Eu espero que Cristo volte a qualquer momento. Um viver correto não é somente um argumento correto, mas é um silenciador efetivo de pessoas que não amam ao Senhor. Um homem pode ganhar um debate, mas a vida santa que o Senhor produz em nossos corações e a esperança de seu retorno iminente é irrefutável. A bendita esperança nos faz seguros, nos faz puros. Sabemos que o retorno de Cristo terminará nossa existência neste corpo. A bendita esperança nos dará uma nova perspectiva da nossa cidadania celestial. Em Filipenses 3:20, Paulo escreveu: Mas a nossa vida está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Os cristãos habitam a terra, mas como estrangeiros. Nós somos estrangeiros aqui. Pedro disse que somos estrangeiros e peregrinos. A terra não é o nosso lar. Ele não é o lar permanente de cada cristão. O céu, sim, é o nosso lar. Nós somos apenas simples habitantes, passageiros nessa terra. Estamos de passagem. E como não sabemos o momento em que o nosso Senhor virá, estamos esperando com as mãos abertas, não nos apegando às coisas desta vida. Uma razão pela qual eu creio que Deus nos deu este texto é para mostrar a nossa responsabilidade, aqui e agora, como cidadãos do céu. O Senhor quer que cada um de seus filhos seja um modelo de cidadão celestial, diferentes dos homens aqui na terra que vivem dia a dia com pouco ou nenhum interesse no retorno do Senhor Jesus. Nós olhamos para trás para um Salvador que veio e morreu por nós, e olhamos para frente, para o mesmo Salvador que virá novamente. A nossa fé está ancorada na obra de Cristo no passado, em sua morte e ressurreição, e na esperança certa do seu retorno futuro. Paulo escreveu aos Tessalonicenses: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E disse para Timóteo: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 João 2,28 diz: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Há muitas outras passagens que poderíamos citar que apoiam a influência santificadora da bendita esperança do retorno de Cristo Jesus. Mas estes que citei são suficientes para mostrar que todos os aspectos da vida do cristão e da igreja é uma corrente que flui para este evento glorioso, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não posso terminar esta mensagem sem me referir a uma passagem-chave sobre a esperança cristã. Está em Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14, onde Paulo escreveu: Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens.
ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Estes versículos contêm a história das duas vindas de Cristo. A primeira faz parte do passado e está relacionada com a graça de Deus, que se manifestou trazendo salvação. A segunda faz parte do futuro, está relacionada com a glória, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Esta é a segunda vinda, que é chamada de bendita esperança. Nas duas vindas, Deus se manifesta ao homem através da pessoa de Jesus Cristo para a salvação do homem. A primeira vinda foi o início da salvação. A segunda será a consumação. A primeira vinda nos salvou da pena do pecado. A segunda nos salva da presença e da possibilidade do pecado. Portanto, as duas vindas têm o mesmo propósito. O Senhor Jesus Cristo veio pela primeira vez e nossa esperança está em sua volta. E enquanto esperamos, que maravilhosa oportunidade temos para adorar e servir a Deus. Creio que isto faz parte do plano de Deus para a minha vida, mas eu não posso fazer isso sozinho. Ore por este programa, para que Deus honre sua palavra. É bíblico orar pela pregação da palavra de Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, Paulo disse que devemos orar para que a palavra de Deus se propague e seja glorificada. Meu amado irmão, por quanto tempo estaremos servindo ao Senhor desta forma, não sabemos. O tempo está correndo. Estamos esperando a Cristo, portanto, vamos unir os nossos corações e as nossas mãos para propagar a palavra de Deus. Foi uma alegria ministrar a vocês hoje e nos comprometemos a continuar orando por você. Continue a orar por nós também. Escreva-nos. Compartilhe conosco esta semana como foi ouvir esta série. Fortaleça os nossos corações com o seu apoio espiritual. Eu espero que este programa, que esta série sobre profecias, tenha sido bênção na sua vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.